Salve galera, paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos para mais um dia do nosso estudo do Apocalipse. Hoje capítulo 3, versículo 7, a igreja querida do Senhor, a igreja amada pelo Senhor. Ele ama toda a igreja, mas essa igreja é uma igreja que o Senhor não precisa repreender, que Ele só tem palavras de incentivo. E nós vamos aprender um pouquinho como ser uma igreja como essa igreja de Filadélfia. Vamos lá estudar? Apocalipse capítulo 3, versículo 7, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. O Senhor Jesus se apresentando segundo a necessidade da igreja. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostre-se aos seus pés e reconheça que eu amo você. Você guardou a minha palavra, a palavra da minha perseverança. Por isso, também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova aos que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário de meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito linda essa passagem bíblica. O Senhor Jesus não repreende em nada esta igreja. Aqui tem sim uma advertência dizendo: guarde e conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Mas não tem nenhuma palavra: eu tenho contra ti isso. Então essa é uma igreja para nós nos espelharmos. Ao mesmo tempo que nós precisamos olhar para as outras igrejas que ele mandou estas cartas, para as outras 6 igrejas, e observarmos aonde eles estão errando para poder consertar a nossa vida, nos espelhar e tomar atitudes que Jesus mandou com que aquelas igrejas tomassem. Com respeito a esta igreja, o Senhor Jesus, ele enfatiza os pontos fortes da igreja. A igreja aqui, o Senhor Jesus diz que eles se acham fracos. Vocês têm pouca força, mas vocês não negaram o meu nome, mostrando que o Senhor Jesus está vendo, que o Senhor Jesus conhece e que momentos de fraquezas ou pensamentos de fraquezas não é algo que possa prejudicar a igreja na sua salvação ou na sua comunhão com Deus. Vamos analisar versículo por versículo, como a gente tem feito, mas com a visão de que o Senhor Jesus disse para Pedro, quando no capítulo 16 de Mateus, Pedro tem uma revelação a respeito do Senhor Jesus, e Jesus pergunta: quem dizes que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? O que o povo acha? O que eles estão dizendo a respeito de mim? E eles disseram, uns dizem que o Senhor é Elias. Cada um pensa uma coisa a respeito do Senhor. E ele diz: mas e vocês? O que vocês pensam a respeito de mim? E aí Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus diz: essa revelação não vem de você, é o Espírito Santo que está revelando isso para você. E aí ele disse: tu és Pedro,
que significa pedra, pequena pedra. E Jesus diz: tu és Pedro. E sobre essa pedra, provavelmente Jesus se volta para si mesmo, porque a Bíblia diz que ele é a rocha. E aí ele se volta para si e diz: sobre essa pedra eu estabelecerei a minha igreja, edificarei a minha igreja, e a porta dos infernos não prevalecerá contra ela. No versículo 19, Jesus segue dizendo assim, ó: eu lhe darei as chaves do reino do céu. E o que você ligar na terra será ligado no céu. E o que você desligar na terra será desligado no céu. A igreja do Senhor Jesus, ela tem essa missão no mundo, como se fosse o portal entre os céus e a terra. Jesus estabeleceu que fosse assim, Jesus determinou que fosse assim. Que a igreja do Senhor Jesus fosse o agente de Deus nesse mundo para a proclamação do Evangelho, para as obras do Senhor, para curar o doente, para fortalecer o fraco, para dar vida ao que está morto, para levar esperança, para levar vida para as pessoas que se encontram em situação de morte. Há uma missão na igreja. E o Senhor Jesus, ele começa essa carta dizendo que ele é aquele que tem a chave de Davi. Essa chave de Davi também é falado em Isaías 22, fala sobre essa chave de Davi, como se fosse um poder administrativo de fazer, de realizar as coisas no reino. Jesus disse: eu tenho a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Quando ele dá essa autoridade à igreja, essa autoridade na verdade é dele e a igreja, porque pertence a ele, porque a igreja morreu para si e vive para o Senhor. Então, ao comando de Deus, ela então abre e fecha portas aqui. Abre e fecha portas em que sentido? No sentido que for necessário para que o reino de Deus seja proclamado. Lembre-se que todo cristão está em missão. E que ao você entregar sua vida para Jesus, você não é recolhido nessa terra, porque há uma missão a ser feita. O apóstolo Paulo fala: eu queria estar com o Senhor, eu queria partir desse mundo e viver o reino de Deus como igreja triunfante, mas eu tenho uma missão aqui. Ao mesmo tempo que eu quero partir, eu quero ficar, porque eu sei da necessidade de que o evangelho seja proclamado nesse mundo. Então há uma luta dentro do apóstolo Paulo de ajudar os irmãos, de ajudar o evangelho a ser proclamado, estabelecer o reino de Deus nesse mundo, mas ao mesmo tempo o prazer de estar com o Senhor para sempre, ser livre das dores, do choro, porque esse mundo é de aflição. Esse mundo é de aflição. O Senhor Jesus deixou muito claro isso. Então Jesus está dizendo: eu tenho a chave que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. E ele fala para a igreja: conheço a obra que você realiza. Quer dizer, você está cumprindo a missão de ser igreja na região onde vocês estão. E porque vocês estão cumprindo a missão, porque vocês estão vivendo a palavra, porque vocês entenderam o evangelho, e é o evangelho que vocês estão proclamando, eu estou colocando diante de vocês portas abertas. A proclamação do evangelho não acontece por mãos humanas. Quando nós pregamos o evangelho, é o Espírito Santo quem realiza a obra de abrir corações. O resultado da palavra não é compromisso de quem prega a palavra, mas é compromisso do próprio Deus, do próprio Jesus, da pessoa do Espírito Santo. Mas ele escolheu que nós seríamos agentes da sua palavra. E ele está dizendo para esta igreja que não tem nenhuma repreensão da parte do Senhor Jesus. Ele diz: eu estou colocando diante de você, por você ser quem você é, por você representar o reino de Deus nesse mundo, eu estou abrindo portas. Eu sei que abrir portas, esse termo pode dar muitas ideias e que tem sido pregado várias ideias a respeito disso.
Mas a igreja não tem outra missão e Deus não tem outro objetivo, a não ser que o evangelho seja proclamado através da sua igreja. Jesus, o Senhor Deus, tem pressa que isso aconteça. Então, que você como igreja saiba que há uma porta aberta do Senhor para a proclamação do evangelho, seja de um familiar, seja de alguém do trabalho, seja da rua, da sua casa. A porta está aberta. Se você começar o seu dia pedindo ao Espírito Santo que te dê direção para que nesse dia pessoas sejam alcançadas através da sua vida, saiba que essa oração é segundo o coração de Deus. Portanto, com toda certeza, terão portas do Senhor abertas diante de você durante todo o dia, para que pessoas conheçam Jesus através de você. E diz assim, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Essa igreja reconhece que a força dela vem do Senhor. Essa igreja sabe que precisa de Jesus para que as forças sejam renovadas todos os dias. Então ela não confia na própria capacidade, na própria capacitação, mas ela tem pouca força. O próprio Jesus está dizendo isso, mas não nega o nome de Jesus. Proclama o nome de Jesus o tempo todo, em todo lugar. A igreja, no geral, na Ásia Menor, em Roma, está sofrendo uma grande perseguição. Jesus está dizendo aqui, mesmo em meio à perseguição, essa igreja aqui não nega o nome do Senhor. Diz o versículo 9, eis que eu farei com alguns dos que estão na sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei com que venham até vocês, prostem-se aos seus pés e reconheça que eu amo vocês. Sinagoga dos judeus era o lugar onde os judeus se reuniam para estudar a palavra de Deus, para falar sobre as leis do Senhor, para praticar as leis do Senhor. Então, quanto mais eles aprendiam, mais eles teoricamente teriam que praticar. Então, conheciam muito bem a palavra de Deus, as Escrituras, o Antigo Testamento, a promessa do Messias. Eles aguardavam o Messias e eles se reuniam na sinagoga, os judeus que aguardavam o Messias para meditar na palavra, nas palavras de profecia, para se preparar para a vinda do Messias e para obedecer às leis de Deus. Jesus está chamando a sinagoga que tem em Laodiceia ou em Filadélfia de sinagoga de Satanás, porque eles estão a serviço do diabo, eles estão lutando contra a igreja. Não é a primeira vez que Jesus chama de sinagoga de Satanás uma sinagoga que está perseguindo a igreja. Então, muitos judeus que não criam em Jesus como Messias, eles passavam a perseguir. Aqueles que deveriam ser os maiores incentivadores por saber que o Messias estava entre eles, através do Espírito Santo, que já tinha aliança com Deus, já tinha sido restabelecida e que todos os povos seriam chamados para a salvação. Esses judeus fecharam o coração, não aceitaram o Messias e passaram a perseguir a igreja, porque para os romanos estava correlacionado o judaísmo e o cristianismo. Afinal de contas, Jesus era um judeu. Um dos maiores proclamadores e fundador das igrejas na região romana era Paulo. Paulo era um fariseu convertido ao Senhor Jesus. Então os judeus, as sinagogas dos judeus resolveram, alguns, Jesus está dizendo aqui, alguns, ser instrumento de Satanás para destruir a igreja. E Jesus está dizendo, eu vou exaltar vocês, a minha igreja, diante desses judeus que se acham os detentores das Escrituras, os queridos de Deus, os únicos de Deus. Eu vou mostrar para eles que não. Vou mostrar para eles que eu instituí a igreja. Jesus disse, eu vou provar para eles que eu amo vocês. Eu vou mostrar para eles que eu sou o Messias, eu sou Jesus, e eles vão se prostrar diante de vocês. Não sabemos se isso Jesus faria imediatamente ali diante daqueles que estavam praticando essa maldade com os cristãos, esses judeus,
ou se Jesus está se referindo àquele grande dia em que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Jesus virá com a sua igreja para julgar o mundo, e nesse momento todos os povos vão reconhecer que a igreja é amada pelo Senhor e vão se prostrar diante de Jesus. Então, seja num caso ou seja em outro, nós sabemos que o Senhor Jesus virá e Ele vai sim mostrar a sua força contra todos aqueles que rejeitarem o Evangelho. Enquanto você prega o Evangelho, muitos trancam o coração. O que fazer com essas pessoas? Orar, pedir a misericórdia, a graça de Deus, estratégia para alcançar o coração dessas pessoas. Se de todo jeito eles não quiserem abraçar, haverá um grande juízo naquele grande dia. E aliás, este é o livro do Apocalipse que vai mostrar, que revela o que vai acontecer com as pessoas que rejeitam a Deus. E aí então vem o versículo 10. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Provavelmente Jesus está falando aqui da grande tribulação. Então Jesus está dizendo, os que guardaram a minha palavra, eu vou guardar essas pessoas do dia da minha ira. Porque um dia, todas essas injustiças que nós temos visto no mundo vai ser vingada pelo próprio Deus. Pessoas rejeitando a Deus, rejeitando a sua palavra, cometendo injustiça das mais horríveis, mais graves. O Senhor Jesus vai vir com juízo, a taça da ira de Deus vai ser derramada sobre toda a terra. Jesus está dizendo aqui para a sua igreja, naquele grande dia da provação que virá sobre toda a terra, vocês vão ser guardados. Lembre-se que todas essas igrejas vão receber a carta completa do Apocalipse. Todo o livro do Apocalipse estará para leitura nessas igrejas. Então, eles vão ver que dia é esse, do que Jesus está falando. Está aqui no Apocalipse e nós também vamos estudar, vamos ver sobre todo esse período, grande tribulação, taças da ira de Deus, sobre as trombetas, a abertura dos selos, tudo isso nós vamos estudar aqui no Apocalipse. Jesus está dizendo assim, porque vocês guardaram a minha palavra, eu vou guardar vocês naquele grande e terrível dia. Venham sem demora. A igreja deve ter essa expectativa. A igreja primitiva tinha essa expectativa da volta de Jesus ainda em seu tempo. Cada igreja, cada geração precisa esperar Jesus no seu tempo, mesmo que ele não venha, por causa da misericórdia dele, porque ele quer alcançar a todos. Nós devemos sempre estar aguardando essa volta do Senhor. Ele diz que ele vem sem demora. A gente acha que ele está demorando, mas não está não. Ele está sendo misericordioso, tardio, para que ninguém se perca. E diz assim, conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. É muito, muito importante guardar a palavra do Senhor até o fim, conservar. Porque tantos da sinagoga de Satanás, religiosos que vão querer jogar contra aquilo que você tem pregado e testificado do Senhor, quanto o mundo, o sistema do mundo, tudo vai jogar contra para que você não conserve a palavra de Deus no seu coração, para que essa semente seja roubada da sua vida. E Jesus disse, conserve o que você tem para que ninguém tome aquilo que está guardando você. Você já pertence ao reino de Deus. Já há uma coroação de Deus na sua vida quando você entrega a sua vida ao Senhor, mas já haverá aquele grande dia em que Ele vai nos receber na sua glória. Esse dia glorioso que está sendo esperado por toda a igreja, é o dia tão glorioso que nada deste mundo vale a pena para você trocar essa grande recompensa do Senhor para a vida da igreja. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus e dali jamais sairá. Nessa época, nos períodos bíblicos, quando havia construção, inclusive em 2018 foi achado em Jerusalém um pedaço de uma coluna com o nome de uma pessoa e da sua família, porque era um costume nesse período, até de pagãos, não só do povo de Jerusalém, mas era um costume daquela época, quando você participava da construção de uma sinagoga ou até de uma reforma no templo, e quando terminava
E as colunas com que era feita essa construção, era colocado o nome de quem ajudou na construção. Isso era um costume bem conhecido da época. Jesus está dizendo assim: você que vencer, gravarei, versículo 12, ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. O Senhor fará com que você seja a coluna do santuário de Deus naquele grande dia e vai gravar o nome de Deus. Nós somos chamados a fazermos parte da construção do reino de Deus nesse mundo. Deus poderia ter feito tudo sozinho, Senhor Jesus, mas Ele escolheu que a sua igreja faria parte disso através da evangelização, a implantação do seu reino nesse mundo. A minha vida é uma manifestação do reino de Deus nesse mundo. Então, o Senhor Jesus está dizendo ao vencedor, na coluna, eu farei com que seja a coluna base do santuário do meu Deus, e ali estará cravado o nome do meu Deus que realizou essa construção, mas você vai ser a coluna dessa construção. É muito forte, é muito forte. O reino de Deus sendo construído através dos seus filhos, você fazer parte desse reino, na sua família, na sua casa, no bairro, na cidade onde você mora, você fazer parte desse reino de Deus, da construção do reino de Deus. Por isso vale a pena sofrer as afrontas, os sofrimentos, as tristezas, as calúnias, muitas vezes a falta de reconhecimento. Vale a pena, porque você está construindo, ajudando na implantação do reino de Deus. E com certeza essas colunas, várias colunas que haverá no novo santuário de Deus, terá ali o seu nome, aquilo que você fez, quanto você sofreu por amor ao Evangelho. Então, quando você sair para a evangelização, quando você for falar do amor de Deus para alguém, lembre-se disso. O reino de Deus sendo estabelecido através da sua história, da sua vida, poxa, isso é um privilégio. E diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A nossa oração é que na nossa geração, as Filadélfias, igrejas, eu sou igreja, você é igreja, há uma só igreja do Senhor, mas nós somos membros desta igreja, fazemos parte do reino de Deus e vale muito a pena você perseverar, você colocar o seu coração diante do Senhor e todos os dias viver o reino de Deus. Talvez você não seja conhecido como uma pessoa que tem muita força, mas você vive a verdade do reino de Deus todos os dias. Talvez você não está nos palanques, nos palcos, talvez financeiramente você não tem nenhuma expressão, você tem até vergonha de falar do reino de Deus pela sua situação. Jesus está dizendo: ei, o reino de Deus não é ouro, não é prata, o reino de Deus é vida com Ele, é relacionamento com Ele, é acordar todos os dias e se colocar à disposição dEle, é cumprir com a palavra, com aquilo que está no coração dEle. Poxa, em nome de Jesus, seja igreja e deixe que o Espírito Santo trabalhe em você todas as características de uma igreja, segundo o coração dele. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Deus abençoe a todos. Até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Amém.